Era dezembro de 1980. As luzes de Natal já iluminavam Nova York. O clima festivo tomava conta das ruas, e o mundo parecia viver dias comuns de fim de ano. Mas naquela noite de 8 de dezembro, um silêncio pesado tomou conta do planeta. John Lennon, o ex-Beatle, o sonhador que pregava paz e amor, havia sido brutalmente assassinado em frente ao edifício Dakota, onde vivia com Yoko Ono e o filho pequeno. As rádios, que horas antes tocavam canções de Natal, agora repetiam em coro: John Lennon está morto. Para muitos fãs, foi como perder um amigo íntimo, alguém que tinha colocado em palavras os sentimentos de uma geração inteira. O choque foi tão profundo que, em várias cidades, multidões se reuniram em vigílias silenciosas, e em meio ao luto coletivo, havia uma canção recém-lançada que parecia ganhar um novo significado a cada vez que era tocada. Uma música que soava como uma despedida escrita sem que o próprio John soubesse. O nome dela? Woman. E é sobre essa canção que vamos falar hoje. Uma obra que, apesar de sua melodia doce, carrega o peso de uma vida inteira de erros, aprendizados e principalmente amor. Capítulo 1. O recomeço de John Lennon. Para entender Woman, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1975, John Lennon decidiu abandonar os holofotes. Depois de anos turbulentos com os Beatles e de uma carreira solo marcada por altos e baixos, ele escolheu algo que muitos consideraram impensável: parar de compor, parar de gravar, parar de se apresentar. Durante esse período, chamado por ele de retirement, sua aposentadoria temporária, John se dedicou ao papel de pai. Sean Lennon havia nascido, e John queria ser diferente do pai que tivera. Ausente, distante, quase uma sombra em sua vida. Pela primeira vez, ele largou os estúdios para cuidar de algo que nenhuma fama ou sucesso poderiam substituir: sua família. Enquanto isso, o mundo da música seguia em frente. Novas bandas surgiam, estilos se transformavam, e Lennon parecia estar em silêncio. Para alguns críticos, aquilo era uma perda irreparável de talento. Para John, era uma descoberta. Ele cozinhava, levava chão para passear, passava tardes em casa. Ele dizia que estava aprendendo o que era ser humano de verdade, longe das pressões da indústria e do peso do nome Beatles. Mas esse silêncio criativo não duraria para sempre. Em 1980, algo começou a mudar. Lennon sentia a necessidade de voltar, não mais como o jovem revolucionário que gritava contra o sistema, mas como um homem maduro, disposto a cantar sobre amor, sobre vida, sobre aquilo que realmente importava. Foi então que nasceu Double Fantasy, um álbum feito em parceria com Yoko Ono. Para John, o disco não era apenas um trabalho musical, mas um retrato fiel do relacionamento entre os dois. Cada faixa era como uma página de um diário a dois, revelando o lado íntimo, vulnerável e verdadeiro da vida que compartilhavam. E entre todas as músicas havia uma que se destacava, uma canção que John descreveu como um tributo não só a Yoko, mas a todas as mulheres do mundo. Essa canção era Woman. Capítulo 3. A carta de amor em música. Quando escutamos Woman, sentimos a diferença em relação a tantas outras canções que Lennon havia escrito. Ela não tenta impressionar pela complexidade, nem busca revoluções sonoras. Pelo contrário, sua força está justamente na simplicidade. O arranjo é delicado, quase minimalista, com um violão suave e uma melodia doce que parece se entrelaçar às palavras. Lennon a escreveu como se fosse uma carta aberta. Cada verso é um mergulho íntimo em seus sentimentos. Woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness. Traduzindo, mulher, vou tentar expressar meus sentimentos mais íntimos e minha gratidão. A música segue como uma confissão. Lennon se despia de qualquer ironia ou sarcasmo, marcas de sua personalidade, e abria o coração sem filtros. Ele agradecia, pedia desculpas, reconhecia falhas. Era o tipo de vulnerabilidade que raramente se vê em artistas de sua magnitude. E por isso Woman conecta tanto com quem a escuta. Não importa se você é fã dos Beatles, se acompanha ou não a carreira de Lennon. O que se ouve ali é a essência humana. A necessidade de amar e de reconhecer o valor de quem caminha ao nosso lado. Talvez inconscientemente Lennon soubesse que aquela canção se tornaria eterna. Capítulo 4. A tragédia que mudou o sentido da canção. Double Fantasy foi lançado em novembro de 1980. Poucas semanas depois, no dia 8 de dezembro, o mundo seria abalado. Naquela noite, John e Yoko retornavam ao edifício Dakota. Um fã obcecado esperava por ele. Foram poucos segundos que mudaram tudo. Tiros disparados, correria e um silêncio que ecoou no mundo inteiro. John Lennon estava morto aos 40 anos. A notícia se espalhou como fogo.
As rádios pararam suas programações. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao Dakota, cantando, chorando, rezando. Em Londres, Nova York, Tóquio, São Paulo, multidões inteiras se reuniram como se tivessem perdido alguém da família. E no meio dessa dor coletiva, Woman ganhou um novo significado. O que antes era uma declaração íntima agora parecia um adeus. Cada palavra, cada verso soava como um testamento, como se Lennon tivesse deixado a todos nós sua última mensagem de amor. Now and forever I love you. Agora e para sempre eu te amo. Poucos versos foram tão repetidos com lágrimas nos olhos quanto esse. O legado eterno de Woman. Mais de 4 décadas depois, Woman continua sendo uma das músicas mais tocadas de John Lennon. Ela não é lembrada apenas como uma faixa de um álbum, mas como a síntese do que ele havia se tornado. Um homem capaz de reconhecer seus erros, de agradecer, de amar sem medo. E é por isso que tantos a consideram sua última declaração de amor. Não só para Yoko Ono, mas para o mundo. Um recado de que, no fim das contas, a mensagem mais poderosa que se pode deixar não está em discursos grandiosos, mas em palavras simples, ditas com verdade. Ao ouvirmos Woman, sentimos novamente a presença de John Lennon e percebemos que, apesar da tragédia, sua voz nunca foi calada. Ela continua ecoando, nos lembrando daquilo que ele mesmo pregava, que o amor é sim a resposta. E se você também acredita que músicas como essa carregam memórias que nunca devem ser esquecidas, inscreva-se no Café com Nostalgia. Aqui, cada canção ganha vida outra vez, trazendo de volta as histórias que marcaram o coração de uma geração inteira.